Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao YouTube do Sesc Parque Dom Pedro. Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso projeto Além do Esporte. Mas hoje vocês vão ver que estamos com uma cara um pouco diferente. Isso porque essa edição está ligada à ação Legítima Diferença, do Sesc São Paulo, que busca evidenciar realidades e desconstruir preconceitos vinculados às pessoas LGBTQIA+, fomentando a livre expressão das diferenças, o espaço de diálogo e convivência, o respeito e a transformação social. Hoje, nosso bate-papo será com Willy Montman e a Daniela Lopes. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero convidá-los a dar uma espiadinha nas outras edições do Além do Esporte. Nós já tivemos aqui o William Evangelista, a Edênia Garcia e também tivemos com o professor Sebastião Oliveira. Então, quando vocês tiverem um tempinho aí, passa aqui no nosso YouTube e dá uma olhadinha nesses bate-papos que foram bem legais. E já aproveitando que você está aqui no nosso canal, eu vou pedir para você, aí embaixo do vídeo, tem um botãozinho vermelho, inscreva-se no nosso canal, para você ficar ligado aí a toda a nossa programação, tudo que for rolar aí no nosso canal no YouTube, você será avisado. Beleza? E além disso, eu também gostaria de falar de um assunto muito importante aqui, que é a ação urgente contra a fome, que tem o objetivo de mobilizar a sociedade para agir contra o rápido avanço contra a fome, principalmente aqui no nosso país. Então, as unidades do Sesc São Paulo agora são pontos de coleta de doações de alimentos não perecíveis. Então, se você puder fazer a sua contribuição aí, procura uma unidade do Sesc mais próxima de você para fazer a sua contribuição. Mas só vou lembrar aqui vocês que quem estiver aqui pelo centro de São Paulo, a nossa unidade ela não está fazendo a coleta dos alimentos, mas aqui nós temos o Sesc Carmo, que vocês podem doar, que é aqui bem pertinho, o Florencio de Abreu e o 24 de Maio também, é só passar numa dessas 3 unidades para você que está aqui no centro, passa lá e faça a sua contribuição, beleza? E também, se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, vai lá no nosso perfil do Facebook ou do Instagram, segue a gente lá, que qualquer informação, qualquer novidade, a gente sempre divulga por lá. Então, é @SescPQDomPedro. Beleza? Todos os recados dados, abertura feita, então, vamos que vamos, bora lá. Nós já estamos aqui com o Willy e com a Dani, que vão contar um pouquinho aqui das suas histórias e o que eles já fizeram e o que estão fazendo pelo esporte e pelas pessoas. Então, Willy, Dani, sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade, ao nosso YouTube oficial. Então, sejam bem-vindos. Oi, Rodrigo, obrigada. Oi, galera, todos bem? Willy? Boa tarde, todo mundo. É uma honra estar aqui hoje, vai ser uma tarde muito legal. Maravilha, que legal, bacana. Muito obrigado de vocês estarem aqui hoje, podendo contribuir a todas essas experiências, toda essa bagagem aí que vocês trazem do esporte com a gente e com o pessoal que está aqui nos ouvindo hoje. Beleza? Então, já queria começar aqui agora conhecendo um pouquinho mais a Dani, queria que o pessoal conhecesse mais toda a sua história, como que surgiu, como que aconteceu, como que você entrou no esporte. Queria que você contasse um pouquinho disso aí pra gente, Dani.
Então, galera, a minha história com o esporte começa muito com a busca de uma estética, né? Eu fazia academia e eu acabei seguindo algumas pessoas que tinham grupos de corrida, tinham grupos que se encontravam, e eu sempre tive essa vontade de ter esse lugar também, né? Encontrar pessoas para poder correr, para poder praticar um esporte. Só que eu não conhecia. E quando eu conheci o projeto, né, Adidas Runner São Paulo, eu acabei me interessando sobre corrida, e eu comecei a correr e a praticar o esporte. E com o tempo eu fui convidada para fazer parte da liderança de uma comunidade de LGBTQIA+, a Unicorns Brasil, que fez esse convite e na hora certa para poder eu ter a coragem e levantar a bandeira trans e falar abertamente sobre isso e motivar pessoas através do esporte e a diversidade. Nossa, bacana. E você começou o primeiro ingresso seu aí na atividade esportiva ou dentro do esporte foi nas academias? Foi na academia, justamente. Eu estava buscando, né, um corpo, né, um corpo que a gente sempre busca, que não é bem aquele, né, que a gente tem. E com o tempo através do esporte, você acaba aceitando o seu corpo como ele é, e você entendendo que todos os corpos são diferentes e que o seu corpo também é diferente, que não existe um padrão de beleza, existem vários padrões e o seu é um deles. Legal. Willy, e tu, garoto, como que foi o seu começo aí no esporte? Eu comecei a praticar esporte com 6 anos de idade, né? No meu colégio tinha uma modalidade que chamava Escolinha de Esportes, e aí você tinha uma demanda grande de todas as modalidades, desde ginástica olímpica até todas as modalidades com bola. E aí eu fui criando uma aptidão grande, então assim, eu fui tendo uma facilidade para os esportes, e aí eu me destaquei mais nos esportes que eram com a mão, né? Então, vôlei, handebol e basquete. E aí, desde os 7 anos, eu comecei a jogar. Aí, depois, eu me federei em clube pelo vôlei, nas categorias de base. Cheguei a viajar por clube, para fora do país, para outros estados. E aí, foi uma coisa que eu sempre tive uma paixão muito grande. E no momento que eu tive um encontro da minha sexualidade, que foi no momento que eu me encontrei, me aceitei, né, como LGBT, certos ambientes não faziam mais parte da minha realidade. Então, alguns bate-bolas não eram lugares onde eu me identificava. E aí, com isso, há 13 anos atrás, eu tive o start de reunir alguns amigos gays. Até então, o nosso time era um time só gay, não era um time LGBT, que depois a gente foi criando, né, feminino, enfim. E a gente criou o Angels Volley há 13 anos atrás. Então, foi uma reunião de amigos, onde a gente começou a jogar voleibol, e aí até hoje eu tô jogando aí, agora eu já sou master, né, 36 anos, já tô jogando 35 mais, mas tô firme e forte jogando voleibol. Bacana. E no seu caso, Dani, como que foi essa sua descoberta? Foi dentro do esporte? Quando que aconteceu esse start que o Willy falou, né? Comentou da sua descoberta. Eu sempre soube que eu era diferente, que eu não tinha, que eu não era um padrão igual a minha família, né? Eu sempre soube que. Só que nessa época de criança, na infância, na adolescência, eu não tinha essa representatividade que a gente tem hoje em dia. E então eu sempre me sentia muito perdida. Eu não sabia o que eu era, não sabia o que eu estava sentindo, eu me sentia deslocada, perdida, excluída na sociedade, na escola. Assim, eu tinha amizades, só que eu não me sentia confortável comigo mesma. E era um problema muito interno que eu precisava me encontrar. Eu só fui me encontrar com 22 anos de idade, praticamente, quando eu me descobri que eu era uma mulher trans. E muito sobre a questão da importância da representatividade. Foi numa época que eu comecei a fazer faculdade de moda, então eu tive contato e conhecimento de algumas modelos trans, e aí eu comecei a buscar
essa informação, e aí que eu me encontrei e entendi que eu era uma mulher trans, e aí eu comecei a fazer todo esse processo de hormonização. E só que até então eu tinha essa, eu sabia do que eu era, né? Já tinha descoberto que eu era uma mulher trans, só que eu ainda tinha vergonha de falar sobre isso. Justamente pelo medo da rejeição, da exclusão que tem na sociedade. Então, com o tempo, eu aproveitei que os hormônios me davam essa vantagem de parecer uma mulher cis e me camuflar. Então, eu saía, só que morria de medo se as pessoas descobrissem que eu era uma mulher trans ou me perguntassem se eu tinha algum assunto, eu sempre ficava desconfortável. Quando eu entrei no projeto Adidas Runners, que eu vi aquela galera, é uma galera que é muito diversa, então, assim, você vê pessoas de todos os tipos, todos os estilos, e aí eu me inseri, né? Só que até então eu não tinha confiança. Só que aí no momento que eu recebi ali a batata, né, a responsabilidade de liderar uma comunidade LGBTQIA+, eu falei, caramba, putz, descobriram o meu segredo, agora eu vou ter que falar, né? Agora eu vou ter que falar sobre isso. E aí foi nesse momento que eu levantei a bandeira e comecei a falar abertamente sobre como era ser uma mulher trans. E isso trouxe uma coisa muito positiva, não só para a minha vida, mas para o projeto também. Porque eu fui a primeira líder mulher trans do projeto. E falar isso para as pessoas elas não entendiam. Como assim a Dani é trans? Eu nunca imaginava, porque tem aquela coisa que você parece, mas não é. A imagem que elas têm de uma mulher trans é totalmente diferente. E aí, com o tempo, elas começaram a aceitar mais e a conversar sobre isso, a perguntar, a se questionar. E ficar mais abertas para receber essa informação, não só de mim, né, mas como outras representatividades na música, na televisão, no cinema, e isso é o que faz a parte da transformação. Legal. Ô Dani, eu fiquei agora em dúvida na história. Você começou a musculação, aí você fez a transição e depois você foi para a corrida, ou a transição foi durante a musculação? Porque eu imagino o ambiente de academias, ele é um pouquinho complexo, né, aí. Exato, Rodrigo. Foi junto, foi tudo junto. Tudo junto? Tudo junto. Eu comecei a academia com um grupo de colegas do trabalho. Então, assim, a gente saía do trabalho e ia direto para a academia, todo mundo junto. Então, por isso que eu me senti confortável, porque eu estava com os meus amigos, né? E eu já estava fazendo o processo da transição, já estava tomando hormônios, e essa mudança não é uma mágica. Ela acontece com o tempo, e tem um tempo para que o seu corpo entre no lugar e se encaixe tudo direitinho. E realmente, nesse tempo, você acaba sofrendo muito preconceito, conversinhas, piadinhas, algumas coisas no banheiro, porque você está ali, usar um banheiro feminino e as pessoas veem que você é uma mulher trans, aí já tem aquele preconceito de não entender que a gente tem as mesmas necessidades que elas, né? Então acontece isso. E aí meus amigos foram parando, né? Porque você tem aquela coisa, tipo, as agendas deles não começam a se encaixar com a sua, e aí eu continuei e fui. Até hoje eu insiro a musculação, né? Porque hoje eu tenho a necessidade de fazer academia para poder manter o corpo forte para a corrida. Mas é um ambiente que eu particularmente não gosto muito. Eu sou simpática com todo mundo, converso, só que eu acho que ainda as pessoas ficam muito presas no ego, né, no espelho. Não é uma coisa de comunidade, que as pessoas vão não só pelo esporte, mas pelo compartilhar, né? Isso que a Dani está falando é muito importante, que assim, a gente tem que sempre lembrar, isso é uma tecla que eu sempre friso e aperto, que esporte é um direito básico constitucional. O esporte está na Constituição, o esporte é direito de todos e o esporte é para todos. Porém, o esporte é um ambiente extremamente machista e preconceituoso. Qualquer modalidade,
sempre é preconceituosa e machista. Quando você vai no seu extremo, no seu fundo, essa é a realidade. Então, quando pessoas como nós levantam a bandeira, dá a sua imagem e corre atrás para uma comunidade, esse ato que a gente está fazendo, na verdade, é um ato que ele ramifica para o lado social, para o lado educacional e principalmente para o lado humanitário. Então, assim, as histórias e narrativas como a minha, como a da Dani, são muito importantes, porque assim, a aula de educação física ela é uma aula extremamente traumática para a população LGBTQIA+, né? Um menino mais afeminado, ou uma mulher trans, um homem trans, geralmente é uma aula onde ele se sente excluído. Então, o esporte está muito associado ao trauma na nossa comunidade. E quando a gente começa a criar polos de esporte voltado para essa comunidade, é um resgate de um tempo perdido e, às vezes, até um trabalho psicológico, onde a pessoa pode conseguir romper esses traumas e seguir sua vida, entendeu? Então, vai muito além de jogar voleibol, de fazer uma corrida, de jogar futebol. A gente, na verdade, a gente está tratando traumas e trazendo essas pessoas a poder praticar esporte, poder fazer um direito básico constitucional que é de todos. Sim, sim, pelo que você falou, né, da sua história, você começou mais cedo, né? A Dani já começou, por exemplo, com 22 anos, né? Se eu não me engano. E, por exemplo... Não, com 27. Ah, tá. Ou seja, adulta, né? Academia, é porque a questão do esporte que o Willy está falando é essencial. Porque, assim, se eu não encontrasse um ambiente que me acolhesse, que nem projetos como a Adidas Runners e o voleibol do Angels Volley, eu não teria esse contato. Eu acho que talvez eu estaria na academia ainda, só na academia, ou já tinha parado, porque tem hora que o preconceito cansa, né? E aí a gente acaba desistindo. Mas é importante ter esses espaços justamente para poder garantir esses acessos para essas pessoas, para a população LGBTQIA+. Sim, com certeza. E o que eu estava comentando, falando do William, é que a diferença de idade. Você acabou passando por isso, todo esse preconceito forte, já numa fase adulta, e a gente sabe que acontece já lá na base, né? Lá nas escolinhas, né? E eu queria que você contasse um pouco disso também, né? Como que foi isso lá quando você estava na infância, adolescência, como que você percebeu isso, essas questões de preconceito, né? Na verdade, assim, o preconceito ele sempre existiu. Na realidade, às vezes o preconceito ele existe antes de você ter o seu start. Então, assim, eu tive muitos privilégios. Eu estudei minha vida inteira num colégio particular, de classe média alta, classe alta. Tive o privilégio de ser branco, tive o privilégio de ter acesso à educação, de ter uma família que tem uma mentalidade aberta. Então, isso me ajudou e me encorajou muito. Mas, assim, eu lembro de alguns episódios que passaram por mim que foram, assim, de certa forma, traumáticos. Teve uma vez que teve um jogo que eu estava jogando e aí, a hora que eu fui sacar, a torcida inteira começou a gritar bicha, 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 bicha. E aí, eu lembro que, assim, eu não sabia o que eu era, eu não sabia direito o que era a palavra bicha, e aí eu encarei aquilo como uma ofensa, porque até então eu era virgem, eu era um menino super jovem, eu simplesmente virei, não tinha rede, né? E eu saquei em cima da arquibancada com tudo. Aí, nisso, virou aquele silêncio na arquibancada, só que, assim, isso era uma autodefesa que eu tinha. Então, assim, às vezes, hoje, com a maturidade, eu percebo isso, que não é com agressão que você vai lidar com preconceito. Mas eu sempre soube me impor dentro da minha escola. Então, assim, eu conseguia me impor dentro das modalidades, consegui me destacar, até porque eu jogava, modéstia à parte, bem e acima da média dos outros héteros. Mas teve um episódio muito engraçado, assim, que foi no terceiro colegial, que todo ano tinha quem carregava a tocha na escola, e, assim, eu era o melhor aluno, capitão do time de duas modalidades, que era o handebol e o voleibol. E aí teve uma reunião dos professores de educação física, e aí na saída da reunião, a professora de educação física, que era a única mulher que tinha entre eles, ela virou para mim e falou assim, Vitor, você sabe, né? A gente não vai te escolher porque você é diferente. E aí eu virei e falei assim, como assim diferente? Ela falou, não, porque é mais complicado, né? No seu caso, é um pouco diferente, os professores acharam melhor não trazer você para fazer essa representatividade. Isso porque eu estudava num colégio jesuíta que eu estudei dos 4 aos 17 anos. E aí a questão eu pensava, você é diferente, só que eu não tinha tido experiência nenhuma. Então, assim, qual que era a minha diferença, sendo que não existia? Então, assim, eu tive etapas de preconceito, tem etapa de piada, ambiente de clube é um ambiente muito hostil, muitas vezes, assim, se você é um garoto gay um pouco mais afeminado,
tem brincadeira de vestiário, tem brincadeiras que às vezes você não dá o espaço, então você tem que saber se impor sempre. E eu sempre soube me impor, então assim, eu tenho muitos amigos héteros, sou padrinho de casamento de vários, padrinho de filhos de vários, porque eu sempre soube me impor. Mas é complicado, né? Porque nem todo mundo tem esse acesso, todo mundo tem esse alicerce e esse apoio familiar. Mas eu também tive alguns traumas e eu tive que romper barreiras com certeza. Assim, minha vida não foi um mar de rosas, mas também não dá para eu comparar minha realidade com a realidade do universo trans. Por exemplo, hoje a gente tem um time feminino que são 20 meninas trans, e aí o caso delas é muito pior. Teve tentativa de estupro corretivo, teve espancamento em quadra, teve hostilidade com plateia, arquibancada xingando, atacando pedra. Então, quando as meninas contam a história delas no esporte, o universo trans sofre muito mais do que o universo G, né? Assim, a gente fala da sigla LGBTQIA+, mas existe uma supremacia G, porque todo mundo, é muito fácil você lidar com o G, né? O G passável, o G que é o gay, padrão, heteronormativo, que você coloca numa cadeira, que você coloca na sua empresa, e se ele ficar quietinho lá no canto dele, ninguém vai dizer que ele é gay. E isso não é representatividade, né? Representatividade é você trazer aquela mulher trans que parece trans, aquela mulher trans que tem um aspecto que pode ser da travesti, o gay afeminado que vai querer usar saia, que vai querer se maquiar. Isso é representatividade. A partir do momento que você fala assim, eu tenho um amigo muito legal, ele é gay, mas ele não parece, você, na verdade, não está lutando por militância nenhuma, entendeu? Então, quando a gente fala de trazer a representatividade, é isso. Tem que ter todas as siglas, sim, e é importante as siglas entenderem a importância de cada sigla e quem precisa mais, que nesse momento o universo trans é o universo que é mais carente, mais necessitado, com certeza. Entendi. Sim, concordo totalmente, e eu queria saber da Dani, como que foi já na sua outra parte, num outro momento que mudou, pelo que eu sei, mudou totalmente a sua vida, né? Você saiu de um ambiente hostil, ruim, muito complexo, e foi para um ambiente totalmente diferente. Eu queria que você contasse agora essa parte, como que foi quando você chegou no projeto. Nossa, Rodrigo, foi assim um momento mais realizador assim da minha vida. Eu acho que esse momento eu consigo dizer assim que eu me sinto feliz e realizada, sabe? Porque um tempo atrás, antes de tudo isso, eu me sentia perdida, deslocada. E quando você não tem o espaço, você acha que você não pertence a esse mundo. Entendeu? Mas, pelo contrário, a gente tem um lugar nessa sociedade e a gente tem que lutar por esse lugar. E essa questão desses projetos abrir espaço e dar voz para a gente é uma forma da gente mostrar que a gente existe, que a gente merece ter a igualdade e que a gente existe e precisa desse espaço. E a gente tem esse espaço porque é de direito nosso. E essa é a questão mesmo que eu me sinto hoje realizada e mais realizada ainda de eu mostrar que é possível essa transformação para essas meninas e não só para meninas trans, mas para as mulheres também, porque a gente sabe que esse peso está muito na questão do feminino, né? Que o universo do esporte é muito machista, né? E a gente precisa se unir para a gente poder ter essa mudança e transformar o esporte mais igual e mais plural ainda. E muita coisa que fala assim, por exemplo, às vezes muitas pessoas vão achar que isso é uma conversa de mimimi, a geração mimimi, as minorias que querem se fazer de maioria e que eles querem ganhar espaço através de mostrando fragilidade. Não é isso, a gente não quer contar história triste, a gente não quer mostrar a fragilidade. Nós somos, sim, exemplos de superação, exemplos de pessoas que o esporte transformou as nossas vidas, e, na verdade, o que a gente quer fazer é proporcionar isso para mais pessoas. Então, assim, enquanto existir um jogador jogando em times na Europa, profissionalmente, e alguém da arquibancada jogar uma banana, gritar um som de macaco porque aquele jogador é negro, ali ainda existe preconceito, então aquele negro ainda está sendo vítima de preconceito, mesmo se ele for o melhor atleta do mundo. Enquanto existir uma jogadora trans jogando com mulheres e provada pelo COI, pela FIB, que ela tem condições legais, psicológicas, medicinais, biológicas para jogar com as mulheres, e as pessoas tiverem ataques chamando ela de homem, ainda a gente vai precisar citar esses assuntos e ter esses destaques.
Enquanto existe perseguição porque um atleta é lésbico ou um atleta é gay, a gente vai precisar ainda frisar nessas teclas para as pessoas aprenderem. Todo mundo é ser humano, todo mundo precisa ter acesso ao esporte, todo mundo precisa ter acesso a tudo, na verdade. Quando acabar esses preconceitos, talvez pautas como essas não vão ser mais importantes, mas ainda a gente precisa dessas pautas, porque o país que a gente vive é um país recordista em mortes de LGBTQIA+. A cada 23 horas, um de nós é assassinado no Brasil. Isso é um recorde mundial. A expectativa de vida da nossa população trans é 35 anos de idade, e isso também é um outro absurdo. E quando a gente pensa que, assim, ao mesmo tempo que a gente é um país que mais mata mulheres trans, a gente é um país que mais consome pornografia trans, esse cálculo não bate, essa matemática ela não casa. Então, na verdade, as pessoas que matam são as pessoas que consomem. Então, assim, muitas vezes aquelas mulheres que eles apontam como lixo de manhã, elas são vistas como um mercado de luxo à noite, e esses mesmos homens que atacam elas, eles consomem isso. Então, a pornografia do sexo, esse acesso, ele também existe. E essas pessoas, elas querem ser vistas como seres humanos, não como objetos. Então, assim, elas querem ter acesso a esporte, querem ter acesso a estudo, querem ter acesso a trabalho, porque não é um mundo marginal, não é um mundo prostituído. Assim, a prostituição não é uma opção. A prostituição é uma realidade. A partir do momento que ela é a única condição de sobrevivência, você vai cair nela para poder sobreviver. Então, as pessoas têm que parar com rótulos, parar com preconceito, parar com bobagem e começar a enxergar as pessoas como seres humanos. Concordo totalmente. E até talvez para complementar um pouquinho a fala de vocês, né, para quem fala aí que é mimimi e que tudo mais, só rebato, faço a pergunta para a pessoa, né, se você gostaria de estar num lugar onde você não é bem acolhido, né, independente de qual lugar seja, de qual circunstância é, ou seja, para qualquer um gosta de ser bem acolhido, de ser bem recebido em qualquer lugar que for. Então, isso vale para tudo e para todos, né? E eu acho que por isso que é importante, no relato de vocês, e um pouco da história que eu conheço de vocês, uma coisa que vocês têm em comum, que é essa questão do acolhimento, né? O acolhimento em determinado momento da vida de vocês foi fundamental. Tanto a Dani lá no projeto da Adidas, da Unicorns, e também o Willy do projeto do Angels. E até queria que você falasse um pouquinho mais agora do projeto do Angels, o que é, como que ele surgiu, para o pessoal conhecer também essa parte, né? Não só a sua história, mas também o que você vem fazendo aí, que é uma realidade sua hoje, né? Você foi um dos fundadores, mas também... O Angels, na verdade, ele existe faz 13 anos. Ele surgiu numa reunião de amigos gays e era um time gay recreativo, para a gente se reunir de final de semana, jogar bola e depois tomar uma cerveja, tomar um açaí, enfim, como qualquer pessoa que trabalha a semana inteira e tem um esporte como válvula de escape. E a coisa começou a se tornar séria, ela começou a ganhar uma visibilidade grande, foi notícia em diversos jornais, sites, enfim, e a gente começou a ser chamado como time de representatividade, como um projeto LGBTQIA+, o maior tempo em história no Brasil e com uma representatividade muito grande mundial. Quando eu percebi isso, eu falei, a gente não representa todas as siglas. Então, não é legítimo eu assumir um título que, na verdade, na prática, isso não é praticável. E aí, eu fiz um anúncio procurando mulheres trans. E quando eu fiz esse anúncio procurando mulheres trans para formar esse time feminino, surgiram 33 mulheres entre cis e trans, e hoje a gente tem um grupo de 20 mulheres trans. E hoje, realmente, a gente engloba todas as siglas. O nosso projeto trans é o maior projeto trans esportivo do mundo inteiro. É o maior projeto feminino do mundo. A gente foi capa de jornais mundiais, enfim. E nisso eu comecei a me aprofundar nessa realidade e eu vi que as meninas sofriam muito. E elas não tinham acesso a muita coisa que era básico, assim, sabe? Que você pensa assim, o ser humano precisa disso. E eu via que existia um abandono na escola por causa de perseguição, existia um abandono no mercado de trabalho por causa de perseguição. E aí eu falei, opa, não vai ter abandono no esporte, porque eu acho que, né, a partir do momento que essa perseguição fica, as pessoas só se abandonam e elas ficam acomodadas com isso, né? Elas acabam aceitando, que foi o que a Dani falou, que a Dani não se sentia parte desse mundo. E muitas delas eram isso. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, a gente vai fazer vocês voltarem a estudar, vocês voltarem a ter acesso ao trabalho. E o Angels ramificou. Eu criei uma vaquinha virtual junto com amigos e a gente criou um projeto que chama Transconvida. Esse projeto eu não estou à frente, quem está à frente é o Rafael, mas eu ajudei a fundar o projeto, consegui a verba para capitalizar. E aí as meninas estão tendo aulas de informática, direito, inglês, psicologia.
E aí, durante a pandemia, em 6 meses de curso, 7 delas já arrumaram emprego no mercado de trabalho. Algumas meninas com 45 anos, nunca tinha tido carteira assinada, conseguiu ser inseridas no mercado. Então, assim, o Angels vai muito além das quadras. A gente tem um trabalho social muito forte. Durante a pandemia inteira, todo mundo foi assistido com cesta básica, principalmente o time feminino. Quando existe alguma necessidade, a gente tenta abraçar e acolher. E é isso, é uma família, na verdade, né? Então, a gente vai além das quadras, além do esporte, e vai criando esse vínculo familiar, todo mundo unido para um mundo maior, assim. É uma coisa pequena, né? Engloba pouca gente, mas eu acho que a gente serve de exemplo. Se cada um for fazendo, a gente vai conseguindo ramificar e vai criando um mini universo melhor. Com certeza, com certeza. Ô, Dani, e lá na corrida? E lá na corrida? Como que foi esse período aí da pandemia, do projeto? Como que ficou o seu trabalho aí, o papel excelente que você faz aí perante a comunidade? Como que foi esse período? Conta um pouquinho pra gente. Na quarentena, a gente teve que mudar todos os nossos treinos, né? Antes era presencial e juntava muita galera. Assim, a gente tem treino nos 7 dias da semana, todos os dias tem treino, e aí a gente teve que migrar isso para o online, né? E aí a gente manteve os treinos online junto com outras formas de conteúdo, justamente para poder manter essas pessoas junto com a gente, né? Porque eu acho que o esporte meio que também me salvou nessa pandemia, porque se não fosse ele, eu já tinha pirado mesmo, né? Porque você treina e aí o esporte eu acho que tem essa forma de ligar as pessoas, né? Eu conheci pessoas assim do projeto do mundo todo, para você ter ideia, do Rio, que a gente não tinha tanto contato com o Adidas Runners Rio de Janeiro, e aí a gente acabou conversando, conhecendo, trocando ideias, e isso que é legal, essa conexão que acabou acontecendo e justamente manteve a gente vivo até agora, sabe? E o projeto está crescendo cada vez mais. E agora, né, a gente está ainda online, esperando as coisas melhorar para a gente poder voltar para a rua de novo e com segurança. Sim, e até a corrida, eu estava pensando aqui, né, quando você falou da coletividade, a corrida, por definição, grande parte das corridas são consideradas esportes individuais. Mas pelo que o pessoal comenta, não é nada de individual, né? Tem muita coisa. Não. Tem. O lance desse projeto, assim, de você encontrar pessoas, que eu acho o incrível, né? Que você acaba motivando, porque nem sempre você acorda com aquela vontade de correr. Só que aí você lembra que aquela pessoa vai, e aí você tem aquele momento de trocar a resenha depois do treino e tomar um café, tomar um açaí, que nem o Willy falou, e essa forma de você realmente criar vínculos, né? Você cria vínculos com as pessoas e esse é o barato da corrida. Assim, nesse momento não tá dando pra gente correr com tantas pessoas como a gente corria antes, né? Eu mesma tô treinando sozinha, mas você tem essa conexão quando você faz o post, quando você posta o seu resultado do seu treino, a outra pessoa comenta e fala como que tá sendo o treino dela. E o esporte, eu acho que ainda tá mantendo a gente conectado, mesmo diante dessa pandemia. Nossa, que bacana. Por isso que, para mim, o esporte... Eu sou até suspeito para falar de esporte, porque eu sou fã, fui atleta e gosto do esporte, assim, no nível absurdo. Então, tem essas coisas que vocês falam aqui, dificilmente eu pude ver em outro lugar fora do esporte. Acho que essas coisas... Esse até tem um comentário aqui, né? Falando desse trabalho que vocês fizeram aí do Angels com o pessoal de invulnerabilidade, meu, que sensacional. Onde você vê uma outra coisa dessas, pessoas se mobilizarem para fazer e isso,
ao meu ver, é uma questão de envolvimento muito grande, né? E até o que a Dani fala, né? Porque também a gente sabe que tem essa questão, a pessoa está dentro do esporte, ótimo, gosta, está bem acolhida, bem recebida, mas quantos não estão lá que não deram ainda esse primeiro passo para entrar no esporte? Que aí entra o papel fundamental do trabalho que a Dani faz hoje, de tirar esse pessoal lá do sedentarismo, que a gente sabe que hoje é um grande... Se a gente olhar as estatísticas do sedentarismo, a gente fica assustado. Então, esse importante papel de não só ter os espaços, ter esses projetos, mas também ter o papel da Dani aí incentivando a galera a sair de casa, ir lá e entrar no esporte. E mais ou menos o que o Willy falou, o que resume muito é que o esporte tem esse papel de resgatar as pessoas, né? De ter esse momento da pessoa transformar, poder ter a chance e a oportunidade de transformar a realidade dela, né? Assim como eu transformei e que o Willy está transformando a vida dessas meninas, é um resgate, sabe? Eu acho que ele você devolver a dignidade para essas pessoas. Sim, Não, sim. E uma coisa muito legal também que é importante destacar, assim, que esse projeto que a Dani faz parte, eu tenho alguns amigos que também faz parte desse projeto, e ele resgata a autoestima das pessoas, assim, tem amigos meus que perderam 20, 30, 40 quilos, graças a esse projeto de treinamento funcional, então tem uma parte funcional que também vai além da corrida, e é muito legal, então as pessoas se conectam. Eu também falo que, assim, o esporte coletivo, ele tem o formato da bola e não é à toa, assim, né, o futebol, o voleibol, o basquete, handebol. Eu falo que a bola ela tem o formato de um globo, então, na verdade, é um planeta, o planeta bola. E aí, quando você pensa assim que através da bola todo mundo tem acesso. Então, assim, por exemplo, no esporte não pode ter distinção. Menino pobre, menino rico, o menino negro, o menino branco. Todo mundo, se tiver a oportunidade de ter uma quadra e uma bola, vai conseguir jogar igual e vai conseguir se conectar. Então, o esporte ele é uma ferramenta de conexão, na verdade, porque se fosse numa sala de aula, ia ter uma separação por nível social. Se fosse num país por outro, ia ter a língua de que as pessoas não iam conseguir se conectar. Agora, se você colocar uma bola numa quadra, pessoas do mundo inteiro, de diferentes origens, de diferentes histórias e narrativas, elas vão conseguir jogar uma partida. Então, o esporte ele tem esse poder de conexão. Então, a partir do momento que ele tem esse poder de conexão, ele tem que conectar os LGBTQIA+, também. A gente existe, a gente está aqui, e a gente vai se conectar na bola em todos os lugares que a gente achar que a gente tem direito de estar. E a gente tem direito de estar em todos. Então, as pessoas vão ter que se acostumar com a gente em todos os lugares, é isso. Sim, e a questão do esporte quebrar inúmeras barreiras, né? Acho que tem que ser muito, muito estudado ainda e pesquisado o esporte, porque ele tem alguma coisa que talvez é mágica, um pouco disso que você falou, né? E não só no esporte coletivo, mas você pega aí em vários esportes, a gente vê situações como essa, né? Ali tá dentro das 4 linhas, a bola tá rolando, começou a corrida, todo mundo igual, tá exatamente bem isso que você falou. Muitas barreiras se quebram ali. É claro que não podemos generalizar, porque a gente sabe que também acontecem atrocidades aí dentro das 4 linhas, dentro do esporte, que a gente sabe o que acontece, né? Vou aproveitar aqui, nós tivemos mais um comentário aqui do Wagner, que ele colocou assim, um comentário: é triste saber que um espaço que deveria ser marcado pela integração acaba gerando marcas traumáticas por conta do machismo e da homofobia. E eu acho que esse comentário me fez pensar numa fala, agora eu não lembro se foi do William ou da Dani, aí sintam-se à vontade para comentar sobre a questão que você falou de parecer, tá num ambiente que a pessoa aparece, mas não é, ou seja, passa, a questão da passabilidade, que você comentou em algum determinado momento, eu não lembro quem que foi. Você acha que há muita confusão nessa questão, e isso prejudica, talvez, os ambientes, aumenta a questão do preconceito?
Como que... É que a passibilidade, ela não é um elogio e uma coisa legal de se expressar. Por exemplo, assim, eu sou uma mulher trans e a pessoa achar que você é uma mulher trans, mas nem parece. Eu pensei que você era uma mulher. Então, essa passibilidade acontece muito nesse momento, né? Que a pessoa pensa que você é uma mulher cis porque você parece uma mulher, mas sendo que uma mulher trans é uma mulher, né? Então, existe essa confusão aí. A passabilidade, na verdade, é uma questão que a sociedade ela cria padrões. E esses padrões, às vezes, é o gay, padrão heteronormativo, ou a trans, que tem uma figura altamente feminina. E talvez, assim, existem mulheres trans que elas querem parecer travestis e elas querem parecer mulheres trans. Isso é um direito dela. E se ela quiser ter esse aspecto de uma mulher trans, que você olhe na rua e aponte e fala, parece uma mulher trans, parece uma travesti, é um direito dela. Então, as pessoas não podem julgar mulheres trans conforme a passabilidade, né? Então, assim, só é uma mulher trans aquela que realmente é totalmente feminina. Não. É uma mulher trans, qualquer mulher que se encontra como mulher e ela fica 24 horas no dia como uma pessoa dentro de um corpo feminino. Então, isso é muito importante das pessoas entenderem. E a Tiffany, ela enfrentou muito problema por causa disso. Até a questão da passabilidade foi uma das questões mais traumáticas na carreira da Tiffany, porque se a gente parar para pensar, a Tiffany é a única jogadora trans no Brasil jogando uma liga profissional que é a Superliga. Ela vai para a 5ª temporada. Durante 4 temporadas, ela nunca foi a melhor atacante da Superliga. Ela nunca foi a maior pontuadora da Superliga. O time dela nunca foi campeão da Superliga. E até hoje ela é perseguida. Ela é perseguida por ataques. E esses ataques é única e exclusivamente pela passabilidade, por uma questão dela ser uma mulher trans que parece uma mulher trans. E as pessoas não associam, na verdade, que a Tiffany é uma jogadora que está em igualdade com todas as outras. Então, esses ataques, na verdade, são só preconceito, só ódio, que prejudica mais, né? Prejudica a evolução humana. O ataque de ódio só prejudica a nossa evolução, é isso. A diversidade, ela traz cor, ela traz vida, ela traz conhecimento, empresas crescem com a diversidade, famílias crescem com a diversidade, e as pessoas, elas ficam se apegando a dogmas, preconceitos, e isso só atrapalha realmente a evolução delas, assim. Eu sinto muito pena dessas pessoas que ainda têm preconceito em pleno século XXI. Sim, sim. Total. Não temos o que falar, né, com relação a isso. E estava pensando aqui, quando eu estava pesquisando e conversando, e a gente começou as conversas, tanto com a Dani quanto com o Willy, né, eu acabei assistindo um vídeo que eu achei bem bacana, que acho que seria muito legal você talvez comentar aqui, Willy. E a Dani também queria que ela falasse como que é lá na corrida. Porque você falou que no Angels não é só gay que pode jogar. Ou seja, quem quiser jogar vôlei hoje lá no Angels, como que funciona? O Angels, ele luta por inclusão, né? E a partir do momento que você luta por inclusão, você não pode ser um ambiente excludente. Então, héteros são muito bem-vindos no nosso projeto. A gente tem héteros no nosso projeto. Héteros simpatizantes, obviamente, que entendem que o Angels é um projeto com um viés social que luta por inclusão de LGBTQIA+, mas a gente abraça e acolhe todo mundo. E é isso, o esporte tem que abraçar e acolher todo mundo. Porque vai chegar uma hora, na verdade, que não vai existir, o Angels é um time gay, o Corinthians é um time hétero, o São Paulo, o Palmeiras, enfim. Todos os times vão ser abertos para todo mundo, jogadores profissionais vão poder se assumir, porque, na verdade, tem muito isso, né? Na verdade, se assumir, às vezes, é muito prejudicial no esporte. Então, existem muitas pessoas que vivem o tempo que elas sobrevivem do esporte no armário, sabe? As pessoas deixam de ter uma vida completa, porque elas abdicam de muitas coisas para poder viver a realidade do esporte. Então, o esporte tem que ser aberto para todo mundo, profissional, amador, e aí isso vai ser bem legal, vai ser bem produtivo, e o futuro é esse, eu acredito nesse futuro, eu espero estar aqui para poder ver isso, né? Sim. Dani, lá na corrida,
Como que funciona? Lá no projeto é mais ou menos essa questão que o Willy falou, o esporte é para todo mundo. Então, assim, é além de um grupo de esporte, né? Ele é para mostrar que você pode praticar esporte sendo você mesmo, sendo quem você quiser ser. E é muito disso, das pessoas se libertar mesmo, não ter medo de se expressar, de vestir uma coisa, de vestir outra. A pessoa pode ser quem ela quiser dentro do esporte. O esporte, eu acho que tem esse papel de unir as pessoas, como o Willy falou. Sim, e não só unir, mas trazer, talvez, trazendo essas questões aqui, esse bate-papo, a gente conversando, podendo oportunizar e trazer essas histórias, trazer essas vivências que vocês tiveram e estão tendo hoje, né? Eu vejo que isso é muito bom, porque faz com que as pessoas quebrem, aos poucos a gente cria essas transformações e vá quebrando barreiras dia após dia, fazendo com que os espaços e as pessoas sintam cada vez mais acolhidas em qualquer lugar que elas forem, e que o esporte possa fazer parte da vida de mais e mais pessoas. Né? A gente sabe que o pessoal que pratica algum tipo de esporte hoje é muito baixo. Então, quanto mais pessoas tiverem oportunidade de vivenciar isso que vocês vivenciaram, é muito fundamental. E eu acho que um dos caminhos é esse que a gente está fazendo aqui hoje. Outra coisa também que eu acho que é importante, a Dani também vai poder falar isso até com mais propriedade que eu, que para as pessoas que estão assistindo, elas entenderem que são siglas, universos e realidades diferentes entre o gay e a trans. Então, na verdade, assim, uma mulher trans, quando ela faz a reposição hormonal, quando ela faz todo o trabalho dela de resignação, tal, enfim, ela perde força, ela perde massa muscular, ela perde desempenho. Isso já é comprovado com estudos que ela realmente se torna uma mulher. Então, muitas pessoas elas entram naquela falsa, né, verdade, naquele fake news, achando que muitos gays vão simplesmente colocar uma peruca, fazer a barba. Daí, no caso nosso, a gente iria, na verdade, né, sei lá, se mutilar, porque, na verdade, o que é encontro para uma mulher trans, na verdade, se fosse para um gay, é uma mutilação. Só para a gente ter privilégio no esporte. Isso não existe, na verdade, né? Porque, assim, uma mulher trans, ela nasce com a cabeça de mulher, e ela é uma mulher, e ela se encontra como mulher. Um homem gay jamais vai se tornar uma mulher trans para ter privilégio no esporte. Então, assim, se informem, não entre nessa ignorância, não entre nesse universo de fake news, entendeu? Entendam que são dois universos diferentes. Mulheres trans têm que jogar com mulheres, sim. Homens gays jogam com homens, independente de ser héteros ou gays. Mas a gente entender que são duas modalidades diferentes, e isso vai ajudar muito o futuro. Porque eu acho que, hoje em dia, a quantidade de crianças trans está cada vez maiores, a mentalidade dos pais dessas crianças estão cada vez melhores. Então, na verdade, assim, o futuro é jovens trans mais novos, e a gente vai ter que entender isso e trabalhar esse universo, quebrar alguns preconceitos para a gente conseguir se destacar no esporte em todos os ramos da sociedade. É isso. A sociedade ela precisa se educar e entender que existe uma diferença entre sexo e gênero, que é o que o Willy falou. Você gostar de homens não quer dizer que você seu gênero é feminino ou masculino. Existe uma diferença aí, né? Eu poderia ser uma mulher trans e gostar de mulher. Existe isso também. Então as pessoas elas têm que entender que isso não tem nada a ver sexo com gênero, que elas acabam fazendo essa confusão, né? E quando você toma hormônios, né? Que essa questão que o Willy falou, você perde testosterona, né? Você perde força, né? Meu testosterona, eu acho que tem 6%, menos do que um bebê de 6 meses, assim, é muito baixo. E as pessoas elas têm que entender, não viver nesse achismo. Eu acho, é porque ela nasceu homem. Não existe isso. Quando a gente passa a fazer a reposição hormonal, nosso corpo nasce de novo. Tudo se transforma, tudo muda. Sensação, sentimento,
o seu corpo, a gordura corporal muda, tudo se transforma, não é o mesmo corpo. Sim, sim. E quando vai para a área competitiva, que eu acho que a questão fica mais acalorada, né? Que eu acho que talvez uma questão que a gente precisa avançar muito, né? Entrou na parte competitiva, as pessoas parece que mudam um pouco, né, quando liga essa chavinha da competição, né? Isso daí às vezes a gente vê até dentro do esporte, né? Uma pessoa que é super calma, tranquila fora de quadra, às vezes entra na quadra, vira a pessoa mais. Então não sei se é a competição que acaba trazendo um pouquinho isso. E eu vi que parece que tem agora a Olimpíadas Gay, né? O G-Gay. Só que eu desconheço, eu não queria que vocês trouxessem um pouquinho essa questão, não só para mim, mas também para o pessoal. Existe o Gay Games, né? Que é uma Olimpíada Gay que acontece de 4 em 4 anos. A última edição dela foi em Paris. A gente tentou participar até, tentou criar uma vaquinha virtual, apoio de algumas empresas, mas infelizmente acabou não acontecendo, porque o esporte já é pouco patrocinado no Brasil, né? O Brasil já é um país muito escasso de esporte, né? E a gente até vê, por exemplo, teve Copa e Olimpíada aqui, e esses espaços hoje estão abandonados. Então, a verdade, o esporte não existe um trabalho contínuo com o esporte. Então, quando se torna esporte LGBT, piorou ainda. Então, muita coisa é custeada pelos atletas. E aí, quando você pensa que a realidade desses atletas, às vezes, não dá para bancar isso, se torna mais difícil. Em 2022, agora, vai ter uma próxima unidade, um próximo Gay Games, que vai ser em Hong Kong. Então, assim, Hong Kong ainda é mais caro do que Paris, né? Então, a gente está tentando também, é uma pauta que a gente queria muito participar e ter representatividade lá. A gente sabe que é difícil, mas nada é impossível, então aqui também serve como start, patrocinem, tentem entrar em contato com Angels, com Unicórnios, tem time de futebol. O time do Rio de Janeiro, o Bisquetes, conseguiu ir na última edição do Gay Games no futebol, eles ficaram com a prata. Então, assim, o Brasil teve um histórico, teve gente do atletismo do brasileiro que ganhou várias medalhas, teve representatividade no Brasil na edição anterior, mas a gente quer aumentar esse time e a gente quer muito ter o vôlei do Angels lá participando, as meninas, ou os meninos, ou os dois, e isso é uma luta que a gente vai tentar, vamos ver o que acontece. Legal. Você conhecia, Dani? Não conhecia, tá vendo? Para você também era legal novidade? esses momentos que a gente... Dani, para você, super novidade. Até fica a dica, assim, para Dani é bem fácil até. Depois eu te passo o contato do time Brasil, porque como você é uma atleta individual, o trabalho para você no atletismo fica mais fácil de poder te levar. Às vezes eles dão prioridade, aí eu te passo esse contato. Porque para você Willy. Legal. E é legal isso, porque essa questão de competição era muito distante para mim, né? E quando eu comecei a correr, foi uma questão de lifestyle, foi uma questão de estilo de vida mesmo. Eu gosto de treinar, então, assim, o tempo todo eu estou fazendo alguma coisa, estou praticando algum esporte ou uma prática. Yoga, meditação, vou para academia, faço musculação, gosto muito de funcional, que mistura HIIT e a corrida, assim, veio de uma certa forma que não tem como viver mais sem. E agora eu tô treinando para minha primeira maratona, para você ter ideia. Eu nem fiz, eu acho que nem meia maratona, nem 21K eu ainda. Eu não fiz nem 21 quilômetros ainda. E eu tô treinando para fazer os 42, né? O máximo que eu fiz até agora foi 17, quase 18 quilômetros. Mas eu tô correndo aí para setembro eu participar da minha primeira maratona. Mas obrigado, William. Eu vou gostar desse contato aí. Oh, que legal, já pensou? Dani em 2022 aí, o William a gente vendo na TV, transmissão ao vivo, seria bem bacana. Bem bacana. Pessoal, a gente tem uma pergunta aqui agora, que acho que ela se liga muito com uma outra coisa que eu ia comentar, mas eu vou fazer a pergunta e depois eu faço o meu comentário. Então, qual é a maior barreira para que as pessoas LGBTQIA+, encontrem ou criem grupos e espaços de acolhimento como o Unicórnios, e o Angel e o Adidas, enfim?
A maior barreira que as pessoas encontram, na verdade, é o medo, né, da sociedade hostil. Então, na verdade, quando você tem medo do país que você vive, essa é a principal barreira. Porque esses coletivos, na verdade, são atos de resistência, né? E aí precisa de coragem para você criar um coletivo que seja resistência no Brasil. Mas o que eu aconselho, a principal barreira é quebrar o medo. Esses coletivos, eles se comunicam entre si. A gente tem um bom relacionamento, não existe essa competitividade. Eu já joguei futebol no Unicorns, então, assim, se um precisa de uma modalidade, o outro precisa do outro, a gente conversa entre si, porque a gente percebe que, como a gente é minoria, não pode ter essa rivalidade, a rivalidade fica dentro de quadra. Fora de quadra, a gente é uma luta social, uma luta política. Então, assim, resistência, crie, não tenha medo, e o que precisar, pode entrar em contato no meu Instagram pessoal, no Instagram do time. Eu tenho a certeza da Dani, a certeza do Unicorns, a certeza do Lip, que eles também. E a gente ajuda a montar novos coletivos ou indica as pessoas para entrar em coletivos que já existem. Existem muitos times de futebol, muitos times de vôlei em São Paulo, tá? Então, assim, na verdade, o Angels não é um projeto exclusivo, o Unicorns não é um projeto exclusivo. A gente sempre fala, assim, que, na verdade, a gente quer que criem e apareçam ainda mais, porque daí a gente consegue ter os nossos campeonatos. Hoje em dia, a gente tem ligas organizadas, como a Liguei, como a Copa Angels Vôlei, como o True Colors. Então, assim, esse movimento ele só ganha força quando tem novos coletivos. Então, assim, o que precisarem, pode contar comigo, eu estou totalmente disponível. Show. E a questão da acessibilidade também, né? O fato, assim, da Unicorns ter a Adidas como patrocinadora do projeto, isso dá mais força ainda. E isso é legal a gente levantar para outras marcas também, né? Por que as outras marcas peguem esse projeto como exemplo e ajude essas comunidades, ajude o Angels Volley. Tá vendo? Eles não conseguiram ir para participar da Olimpíada por falta de patrocínio, de força, e eu acho que é isso que a gente tem que mobilizar. É uma coisa que eu vejo muito, né, depois que eu comecei a estar nesse meio da diversidade, essa questão que eles usam nossos rostos só quando é um mês LGBTQIA+. E pensar que a nossa vida é longa, né? E assim, a gente as pessoas precisam de ser visível, não só nesse mês, né? Mas precisa desse apoio em vários outros momentos, né? Sim. A gente, na verdade, até brinco que a nossa comunidade, a gente não é quadrilha, né? Quadrilha de festa junina para a gente só existir no mês de junho, Exato. né? Então, na verdade, os LGBTs, eles existem o ano inteiro e a gente precisa de representatividade o ano inteiro, porque, na verdade, a gente consome. No Brasil, a segunda maior economia de evento é a parada LGBT de São Paulo, que é a maior parada do mundo. A gente só perde para a corrida, né? Para a Fórmula 1. Então, na verdade, já é comprovado que o público LGBT consome, o público LGBT tem dinheiro, o público LGBT paga seus impostos em dia. Então, nada mais justo do que a gente também receber alguns privilégios, já que, na verdade, nós somos pessoas que giram a economia do país. Então, é sempre importante destacar. O segundo maior evento do país, que gera mais renda para o país, é a parada LGBT. Então, as pessoas precisam entender isso e precisam patrocinar e apoiar as nossas causas também. Exato. Sim, e que a gente consiga ampliar isso, né? Não só a questão de espaços, de locais, mas de entendimento das pessoas também, né? De quebrar esses preconceitos, quebrar essas barreiras, né? Mas é muito bom, assim, já sou fã de vocês antes, quando conheci o trabalho de vocês, agora conhecendo um pouco mais, fico mais fã, e eu quero trazer também uma experiência pessoal que eu vivenciei aqui, né? Nós tivemos no Sesc Verão um torneio de vôlei, um torneio de futsal, que, como eu fui bem acolhido, como que a galera é sensacional, assim, conhecemos ali e passamos praticamente o dia aqui juntos e foi, que ambiente gostoso, que ambiente bacana. E é isso que eu espero para que todas as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar,
um ambiente realmente acolhedor, que trate as pessoas de igual para igual, e que isso aconteça e que a gente consiga expandir cada vez mais, tanto pelo trabalho do Willy, aí tudo o que já fez, o que ainda vai por vir, porque pelo que eu sei, esse menino não para um segundo, a Dani também, aí tá direto no Instagram, treino, não para, corre atrás, e também esse seu trabalho, Dani, que é fundamental, né? Tirar as pessoas, fazer as pessoas darem o primeiro passo, querer sair de casa e procurar um esporte, procurar uma atividade física, para elas terem não só o start, mas também ter essa resistência, resiliência que vocês tiveram, que às vezes vai ainda achar algum lugarzinho que não é tão bacana, ou talvez uma modalidade que ainda não goste tanto, mas que para ir insistir, correr atrás, persistir, que vai achar um lugar, porque tem lugar, como a gente sabe, tem os lugares bacanas, e vai achar ainda o esporte, a prática que se sinta bem, que se sinta realizado, realizada, e que vai conseguir desenvolver. Então é isso que eu espero. E aí agora, encaminhando para o fim, eu queria fazer algumas perguntas, porque eu sei que esses dois, parece que não, esses rostinhos aí lindos, mas esses dois são correria o dia todo. E eu queria saber agora um pouco mais, vocês que fazem tanto pelos outros, pelas pessoas, estão sempre conectados, estão sempre fazendo muita coisa pelos outros, pessoalmente, qual que seria aí o seu sonho, Dani? Meu sonho, incrível que pareça, gente, eu estou vivendo ele, sabe? Eu sempre pensei eu sempre sonhei que eu precisava encontrar um propósito na minha vida, que eu precisava me sentir realizada, encontrar um caminho, e eu estou vivendo esse sonho e eu estou aproveitando ele, na questão não só do esporte, que eu acho que vai muito além do esporte, eu acho que vai muito dessa questão da representatividade mesmo, de eu mostrar que é possível, sabe? É muito difícil mesmo. Só vivendo mesmo para você entender o quanto é difícil você encontrar esse caminho, de tanto que você passar por rejeições, por exclusão, por preconceito, e de repente você encontrar um caminho que você possa ser quem você é, entendeu? E esse sonho que eu estou vivendo agora, eu estou aproveitando. Quem sabe daqui 6 meses, 1 ano, vai aparecendo outros sonhos, outros objetivos, e aí eu vou construindo. Mas nesse momento eu estou vivendo ele, e eu acho que essa é a melhor parte da minha vida. Eu estou vivendo o meu momento agora. Eu falo que o meu sonho, na verdade, é que o Brasil se torne a potência que ele realmente tem potencial. A gente vive num país incrível, com uma riqueza natural surreal, com um povo criativo que se transforma conforme a necessidade. Então, eu queria muito que valorizassem a educação, valorizassem o esporte, valorizassem a base, para a gente ter professores capacitados, policiais na rua que saibam orientar as pessoas e que cresçam uma nova geração de seres humanos que não tenham mais preconceitos e que a gente mude dados, assim, de cada 3 minutos uma mulher ser espancada, ser agredida no Brasil, de cada 3 horas um negro ser assassinado, da expectativa de vida de uma mulher trans ser 35 anos, de a cada 23 horas um LGBT ser assassinado. Então, o meu sonho é que o Brasil seja realmente um lugar bonito por natureza e abençoado por Deus. E eu tenho fé que Deus seja brasileiro, né, igual todo mundo fala. Então, vamos fazer isso na prática, refletir esse lado e ter mais compaixão, mais parceria, mais empatia. É isso, um Brasil mais cheio de empatia. Maravilha. Pessoal, sem palavras para agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigado muito por vocês terem aceitado estarem aqui, né? Para a gente é sempre muito bacana. Se vocês que acompanham aí o SESC, sabe que essa é uma questão que a gente, durante o ano todo, trabalha, especialmente tem um mês que a gente fala um pouquinho mais,
mas em toda a nossa programação, vocês podem acompanhar aí que todas as pessoas são bem acolhidas. E, muito obrigado, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, como eu já disse, reafirmo aqui, é fundamental esse trabalho, esse papel que vocês fazem aí na sociedade, e que eu desejo que ele continue e que ele se amplie cada vez mais. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui hoje e não só falar um pouco da minha história, mas aprender também. O William é um cara incrível, sensacional, e eu absorvi tudo aqui também, aprendendo e compartilhando com vocês. E eu acho que cada vez mais tem que ter essas ações de mostrar que é preciso, é necessário ter lugares que acolham pessoas e que o esporte é muito mais além do que só performance. Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra dividir essa tarde com vocês dois. Rodrigo, obrigado. Você é sempre um ótimo anfitrião, né? Novamente a gente trabalhando aqui junto. Dani é sempre uma querida, né? A gente já teve alguns encontros aí envolvendo política, mas hoje a gente teve uma tarde de bate-papo mais próximo. Então você é uma mulher linda em todos os aspectos, literalmente. Só aumenta a minha admiração por você. E eu queria agradecer também o SESC. Lembrar que o SESC é uma das poucas instituições que durante o ano inteiro abraça a diversidade. Então, o SESC é muito mais do que um lugar que as pessoas vão lá para fazer lazer, cultura, esporte. O SESC é um alicerce de luta, de empoderamento, de sociabilização, de educação. Então, assim, a gente necessita do SESC. Obrigado por ter o SESC no Brasil, porque vocês abrem porta para a gente durante o ano inteiro e a gente acessa muitas pessoas que talvez a gente não ia atingir se não fosse vocês. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Também gostaria de agradecer aqui a presença de todos e todas que estiveram aqui, que acompanharam a live toda, e que também, quem for acompanhar depois, não só agora no ao vivo, mas quem for ver esse material, que ele vai ficar gravado aí no YouTube, certo? E aproveito também para convidar todos e todas aí, que nós amanhã estaremos com o Ginga no Memórias Musicais. É isso aí. Vai ser amanhã, às 16 horas, só que essa live vai acontecer lá no Instagram do Sesc Parque Dom Pedro. Então, procura lá, se você não conhece ainda o Instagram do Sesc Parque Dom Pedro, @SescPQ Dom Pedro. Vai lá que amanhã às 16 horas nós estaremos com o Ginga num bate-papo bem bacana. Então, também gostaria de aproveitar aqui para agradecer o Wagner, o Fábio, nossa equipe técnica, que está aqui fazendo com que essa transmissão chegue até vocês. Certo? Então, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, porque nós teremos uma programação muito especial para vocês aí agora no mês de junho. Certo? Tenham uma ótima semana, cuidem-se e até o próximo.